Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura dessa obra que é lançamento da editora Thomas Nelson, Estudos do Novo Testamento. Os editores são dois eruditos, dois doutores em Novo Testamento, são reconhecidos, como grandes teólogos no que se refere ao Novo Testamento, Scott McKnight, experiente teólogo, e o Nijay Gupta. Nijay Gupta, ele tem se destacado como um grande erudito em Novo Testamento. Eu tenho aqui a obra dele, Paulo e a Linguagem da Fé, eu fiz o review. O Novo Testamento tem 15 palavras também, excelente, uma obra maravilhosa. Eu também fiz o review dessa preciosidade. E tem outras obras dele em inglês que tomara que a Thomas Nelson traduza, para o português. E o Scott McKnight tem mais de 75 livros aí escritos, que ele escreveu ou ele teve uma participação. E essa obra aqui, ela vai tratar, ou ela trata dos estudos recentes, das pesquisas recentes que envolvem o Novo Testamento. É capa dura, tá? As folhas são amareladas, não são brancas, tá certo? A obra tem um total 528 páginas. Então é uma obra grande, 528 páginas. E esse é o primeiro vídeo. Vou fazer 2 vídeos praticamente aí, tá? 3 no máximo. Aqui está o currículo de ambos, tá? 2 doutores em Novo Testamento, eruditos na área do Novo Testamento. E essa obra conta com grandes nomes, como Michael Bird, que escreveu juntamente com N.T. Wright a introdução ao Novo Testamento, O David Capes, Greg Carey, Lynn Cohick, Dennis Edwards, Michael Gorman e Abson Joseph. São grandes estudiosos aí. Michael Gorman é muito conhecido, o Bird também é muito conhecido. Então, vamos aqui mostrar nesse primeiro vídeo. Olha que capa preciosa, gente, que maravilhosa, tá? E aqui você tem um subtítulo, Um panorama dos debates acadêmicos mais recentes. Essa obra é mais para consulta. Quem vai fazer uma especialização em Novo Testamento, mestrado em Novo Testamento, ou um doutorado em Novo Testamento aqui no Brasil, essa obra será fonte de consulta. Fonte de consulta. E isso só mostra como nós aqui no Brasil estamos atrasados. Tá? Estamos atrasados. Essa obra foi lançada em 2019, portanto 6 anos, há 6 anos. Então é uma obra nova, que mostra aí os avanços, tá? As pesquisas que se referem aí aos livros do Novo Testamento, e não só aos livros, mas o contexto histórico, cultural, contexto ali arqueológico e por aí vai. Então, esse primeiro vídeo nós vamos mostrar aqui o sumário e algumas coisinhas para vocês. Aqui está, ela acabou de ser lançada, como eu falei. Elias, essa obra para ler de capa a capa, se você quiser ler de capa a capa, aí é contigo, mas ela é mais para consultar, tá? Mas se você quiser ler toda a obra, aí é com você. Aí tem aqui o sumário, agradecimentos, colaboradores, reduções, tá? O Nijay Gupta e o Scott McKnight, eles também escreveram cada um capítulo, Mas a obra, ela tem aí, ou ela é dividida, em 4 partes. E em cada parte tem os capítulos. Em cada capítulo você tem um erudito falando, um especialista na área, ou naquele capítulo, no assunto que ele vai abordar. Tá? Aí começa com a introdução, os dois, o Gupta e o McKnight. Aí tem a primeira parte, que é o contexto antigo.
são 2 capítulos. Primeiro, o cristianismo primitivo e Império Romano. Quem comenta é o Greg Carey. E depois, a Lynn Cohick vai trabalhar as mulheres nos mundos judaico, greco-romano e cristão primitivo. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês esse capítulo aqui. A segunda parte vai trabalhar a interpretação. Lembrando que essa obra também eu tinha na verdade, né, dei de presente para o meu irmão, a obra Faces do Novo Testamento, que foi lançada em 2004, por aí, 2004, se não me engano, tá? Trazendo as atuais pesquisas da época sobre o Novo Testamento. Esse aqui, a face do Novo Testamento, é o filho antigo. Esse aqui é o filho mais novo. Porque o Scott McKnight participou. Ele foi um dos editores também dessa obra, Faces do Novo Testamento, que eu fiz o review aqui. Tá? Então, na época, trouxe aí as pesquisas recentes sobre o Novo Testamento. Já é uma obra que está totalmente desatualizada e essa é a mais atual. É a mais atual. Tá? Só aqui lembrando para vocês. Então, a segunda parte vai trabalhar a interpretação. Lembrando que aqui os autores trabalham aí as novas tendências, as novas hermenêuticas, tá? Sobre o Novo Testamento. Hermenêuticas aí que você pode concordar, não concordar, enfim, o que há de novo em relação ao Novo Testamento. Aí está a segunda parte, de interpretação. Você tem aqui, hermenêutica e exegese. Quem comenta é o Dennis Edwards. O Antigo Testamento e o Novo Testamento, quem comenta é o Matthew Bates. Depois o gênero literário dos evangelhos, quem comenta é o Wes Olstead. E o estudo da língua grega, quem comenta é a Dana Harris. A terceira parte tem Jesus, Paulo e a teologia do Novo Testamento. Quem vai trabalhar o Jesus histórico, né? Jesus de Nazaré, Rebecca Eklund. Cristologia do Novo Testamento, David Capes, que é especialista na área. Cada um é especialista no capítulo que eles irão comentar. Depois você tem aqui, Paulo, um judeu entre judeus, gregos e romanos. Paulo era um homem de 3 culturas, né? Cultura judaica, cultura grega e cultura romana. Quem comenta é o Michael Bird. Teologia paulina, perspectivas, questões perenes e prognósticos. Quem comenta é o Michael Gorman, que é doutor nessa área, né? Na teologia paulina. Depois você tem a escatologia do Novo Testamento. Quem comenta é o Patrick Mitchell. E a ética do Novo Testamento, que comenta é o Nijai Gupta. A quarta parte você tem os textos do Novo Testamento, que são os livros. O Evangelho de Mateus, quem comenta é o Rodney Reeves. Marcos, quem comenta é o Jim Yong Choi. O Evangelho de Lucas, quem comenta é o Drew Strait. João, Alicia Myers. Atos, Joshua Deep. Paulo e Romanos, Scott McKnight. Epístola aos Hebreus, David Moffitt. Epístola de Tiago, Marian Camel Kovalichin. As cartas de Pedro, quem comenta é o Abson Joseph. E as epístolas de João, Toan Du. E o livro de Apocalipse é o Michael Thompson. Aqui você tem um índice de passagens bíblicas, escritos antigos e um índice remissivo. Tá? Aqui, nos agradecimentos, eles vão citar Nijai Gupta e Scott McKnight, a obra, né, Faces do Novo Testamento. A inspiração para este livro deriva originalmente do título publicado pela Baker, que é uma editora inglesa, né, em 2004, Faces do Novo Testamento, organizado na época por Grant R. Osborne, já falecido, e o Scott McKnight. Tá? Quando eu, Nijai, né, escrevendo aqui, estava no seminário, Faces do Novo Testamento me ajudou a compreender melhor o panorama dos estudos neotestamentários. Quando propus a Scott a ideia de produzir uma obra semelhante para uma nova era de estudos acadêmicos, ele se prontificou de bom grado a organizar este projeto junto comigo.
Somos gratos ao apoio e aos reparos do prodígio das edições Brian Dyer e da equipe da Baker, como um todo. Também agradecemos às quase 2 dúzias de colaboradores estudiosos do Novo Testamento que dedicaram tempo e estudos acadêmicos a este projeto com fidelidade e entusiasmo. Scott e eu queremos dedicar este livro a Grant Osborne, que Scott conheceu pessoalmente como professor, colega e amigo, e que eu conheci por meio de seus enriquecedores estudos. Celebramos com este livro tanto a vida quanto os estudos de Grant, já falecido, um homem de Deus, né? Que deixou um legado maravilhoso. O Gupta e o Scott McKnight, eles são conservadores, são pastores, mas também trabalham academia, né? Aqui eles vão trabalhar mais a academia. Então vamos pegar aqui um capítulo para vocês verem. Deixa eu pegar o capítulo 2 da primeira parte. As mulheres nos mundos judaicos, greco-romano e cristão primitivo, página 53. Vamos lá. Tá aqui, ó. Quem comenta é Lynn Cohick, que é doutora, né, erudita nessa área. Ela começa com a introdução dizendo assim, ó: no primeiro século depois de Cristo, Valério Máximo elogiou Hortência, filha do famoso orador romano Quinto Hortêncio, que viveu nos anos aí 114 a 50 a.C. Ele registra que Hortência defendeu a causa diante dos triunviros, com firmeza e êxito, porque, trazendo à memória a eloquência do pai, conseguiu a remissão quase integral do imposto. Quinto Hortêncio voltou à vida na linhagem feminina e respirou pelas palavras da filha. A observação de Valério nos lembra da presença das mulheres na vida pública durante o período final da República Romana, mas que isso atesta a eloquência, a educação e o decoro de uma mulher, qualidades dignas de um retórico de renome. Neste capítulo quero fazer acréscimos às observações de Valério, traçando um esboço mais detalhado da vida das mulheres no mundo greco-romano. Antes de mergulharmos em nosso tema, é preciso delinear algumas hipóteses sobre essa área de estudo. Pressupostos refletidos no título do capítulo. O título, As Mulheres nos Mundos Judaico, Greco-Romano e Cristão Primitivo, contém pressupostos importantes que tornam este tipo de estudo interessante e desafiador. A ausência neste livro de um capítulo análogo, intitulado Os Homens nos Mundos Judaico, Greco-Romano e Cristão Primitivo, reconhece a normatividade da experiência masculina e a simples realidade de que os homens escreveram a maior parte da história, preservaram a maioria das obras literárias e detiveram maior poder e influência nas culturas antigas. O título supõe que a mulher, enquanto mulher, é uma categoria útil, mas descobriremos que o contexto cultural, econômico, social, religioso e de classe das mulheres pode ser igualmente determinante, de modo que qualquer grupo específico de mulheres pode ter mais em comum com algum grupo particular de homens do que com outro grupo de mulheres. Em segundo lugar, o título fala de mulheres, está no plural, o que dá a entender que a atenção se concentrará em mulheres históricas ou na vida das mulheres e não em posições ideológicas e filosóficas sobre as categorias de gênero e do feminino. A maioria dos estudiosos atuais, entretanto, propõe que as realidades de gênero influenciam a vida das mulheres e o gênero, portanto, será parte de nossa conversa. O gênero pode ser definido como sentidos culturalmente construídos, atribuídos ao nosso sexo biológico ou associados a ele, e que variam consideravelmente de um contexto cultural para o outro. Outra categoria crucial usada ao tratar das mulheres é o feminismo, definido por Phyllis Trible
como a crítica da cultura à luz da misoginia. As alegações de que as evidências de autoridade e influência desfrutadas pelas mulheres na antiguidade são mera fantasia moderna. São hoje contestadas com razão. A negação dessa realidade é motivada mais por convicções apologéticas e confessionais do que por uma devida metodologia histórica. Terceiro, o título do capítulo pode ser interpretado como se desse a entender que o mundo judaico é separado do mundo greco-romano. Essa perspectiva, todavia, tem poucos adeptos na academia hoje. A cultura greco-romana dominava o período, o grego era a língua franca e o helenismo, que é a cultura grega, difundido por toda parte, acompanhava a ideologia romana imperial. Sob a vasta redoma dessa cultura, os judeus praticavam suas tradições e seguiam suas leis em sua terra natal e em cidades ao longo do Império Romano. Aí vai continuando aqui, falando, né, dos focos. Ela vai falar aqui dos cristãos, ó. Quarto ponto. A inserção de cristãos no título reflete um aspecto religioso em nossa análise das mulheres neste capítulo. Da perspectiva histórica, os cristãos do primeiro século eram gentios ou judeus que agora se identificavam como seguidores de um Messias judeu. Para uma mulher judia, essa declaração de fé podia significar ser excluída de sua sinagoga. Para uma mulher gentia, a condenação pela família por abandonar o paganismo. As crenças e práticas religiosas separavam as mulheres em grupos, mas essas mesmas mulheres podiam ser reconfiguradas em diferentes agrupamentos se a categoria de divisão fosse riqueza, posição social, urbana ou rural e assim por diante. Quinto, o foco em atividades religiosas tem o potencial de fazer a conversa passar de descrições históricas e prescrições sobre comportamentos, atitudes e papéis adequados à mulher. Olha só. Aqui ela vem, né? Pressupostos sobre o contexto do mundo greco-romano. Aí vai citar algumas obras apócrifas, como os Atos de Paulo e Tecla. Tá? Vai citar aqui. Vai falar aqui, cadê? Vou trazer aqui as teorias também, né? Além disso, a maioria dos estudos anteriores sobre as mulheres da antiguidade pressupunha forte dicotomia de gênero entre o espaço privado e o público, com as mulheres situadas no primeiro e os homens no segundo. Essas pressuposições fizeram alguns estudiosos sugerirem que uma mulher que fala em público ocupa um cargo no governo ou exerce autoridade só pode ser, primeiro, exceção que prova a regra, segundo, exemplo de resistência a normas sociais e ao status quo, ou terceiro, representante de subgrupos sociais rivais dentro de um grupo maior. Os estudiosos apontam para tensões entre os cristãos primitivos com base em supostas posições conflitantes entre os textos de cada grupo. Tá? Esses estudiosos postulam grupos rivais que produziram 1 Timóteo e os Atos de Paulo e Tecla. Essa obra é apócrifa, né? Não é inspirada. Supondo que cada grupo procurava influenciar a comunidade cristã mais geral e impor sua perspectiva acerca da autoridade das mulheres. Tá? Depois, ó, metodologia e fontes. No princípio, que ela fala aqui sobre a graduação dela, né? Primeiro semestre de pós-graduação dela na Universidade da Pensilvânia, vai falando. Também uma doutora no assunto, né? E uma mulher muito experiente na área do Novo Testamento. Depois, ó, as mulheres históricas no judaísmo, no paganismo e no cristianismo. Essa parte, esse relato aqui é interessante. Tá? Interessante. Não dá para ler por causa do tempo, tá, gente?
Mas, ó, ela traz muita coisa aqui, ó. Que ela que fala, ó. Em 1982, Bernadette Broughton publicou sua dissertação de Harvard. Tá aqui, ó. Líderes mulheres na sinagoga antiga, evidências a partir das inscrições e problemas de antecedentes culturais. Ela apresenta uma releitura de 19 inscrições dos períodos romanos e bizantino, que contém mulheres judias com títulos, por exemplo, de líder da sinagoga e mãe da sinagoga. Broughton alega que as inscrições foram equivocadamente interpretadas como títulos honoríficos com base em conjecturas a priori de que as mulheres não podiam ser líderes nas comunidades judaicas. Ela contesta o uso acrítico de fontes rabínicas para a reconstrução histórica da vida das mulheres e sua crítica hoje, 35 anos depois, permanece relevante para os estudos atuais. Além disso, a ênfase de Broughton na cultura material e nas evidências epigráficas continua rendendo resultados impressionantes até hoje. Retratos de mulheres em catacumbas e decorações artísticas em sinagogas, monumentos funerários e honorários, contratos de casamento e recibos comerciais fornecem indícios que nos ajudam a imaginar melhor a vida das mulheres históricas. Olha só. A análise aprofundada que Tan Ilan faz das mulheres judias na Palestina reconhece que as mulheres judias que viviam na diáspora, gente, é o termo usado para os judeus que viviam fora de Jerusalém, de Israel, tá? Algumas conhecidas por meio das cartas do apóstolo Paulo e do livro de Atos, tinham experiências diferentes em relação às mulheres que viviam na Judéia e na Galiléia. É que ela continua falando, ó, dos estudos, tá? Então a ideia é que a mulher não tinha importância, que a mulher é conversa fiada. Esses estudos já foram superados, tá? E aí você tem escavações arqueológicas, ela cita aqui os túmulos, monumentos, mostra sim a importância da mulher exercendo liderança e por aí vai. Então é um capítulo maravilhoso. Então as pesquisas recentes no Novo Testamento que se refere às mulheres já derrubou por terra a ideia que as mulheres não podiam ensinar, que as mulheres não podiam aprender. Enfim, essa tese já foi derrubada. E ela traz aqui, cita várias obras, cita as autoras dessas obras e por aí vai. E a obra, gente, é recheada, né, de notas de rodapé. É muita informação, tá? Olha o que ela vai falar aqui, ó, na página 64. Voltando-se para as comunidades cristãs do mundo greco-romano mais amplo, Caroline Osiek e Margaret MacDonald analisam a igreja doméstica como local para entender a vida das primeiras mulheres cristãs. Você vê que Priscila e Áquila, Priscila a esposa e Áquila seu esposo, na casa deles tinha uma igreja lá em Roma. E sempre ela aparece primeiro. Por quê? O trabalho dela era mais relevante. Ela era uma ensinadora, ela era uma pregadora, ela era uma missionária. Assim também como Febe, que Paulo cita, e é Febe que leva a carta aos romanos até Roma. Tá? Aí tem um debate, né, que se ela era diaconisa, se não era, tá? Eu não vou falar sobre isso porque o vídeo não é sobre isso, né? Mas era uma mulher importante. Uma mulher rica, que morava em Corinto ali, perto do porto de Cencreia, e a sua casa ali em Corinto era uma igreja. Então você vê. Paulo vai citar também outras mulheres. Paulo vai citar Júnias, que era tem lá
Romanos 16 é um debate, né, se Júnias era um homem ou era mulher, enfim. Mas muitos defendem que era uma mulher. Era uma mulher. Enfim. Deixa eu continuar aqui para vocês verem. Suas pesquisas se baseiam nas evidências de mulheres romanas gentias, evidências tanto literárias quanto não literárias que acreditam as pesquisadoras podem oferecer uma reconstrução histórica. Elas descobriram que as mulheres romanas tinham mais liberdade social que suas irmãs dos séculos anteriores no período grego clássico. Por exemplo, uma mulher do período imperial normalmente se casava sine manu, isto é, a esposa não ficava sob a autoridade do marido, mas permanecia sob o controle ou autoridade da família do pai dela. Osiek e MacDonald conclui que o cristianismo seguiu o caminho já sinalizado pelos códigos sociais e jurídico romano, de modo que as mulheres no cristianismo primitivo, não exerciam papéis de lideranças exclusivos ou mais avançados nos primeiros grupos eclesiásticos em comparação com outras mulheres de sua época. Aí vai continuando falando. Então veja que a importância, né, dessas pesquisas. Aí vem aqui, ó, construção das mulheres e do gênero, tá? Vai citar uma outra obra, ó. Em 98, Elizabeth Clarke escreveu sobre o novo dilema enfrentado por aqueles que estudam as mulheres na história, a saber, a luta para reconstruir a vida das mulheres reais a partir de textos moldados por construtos de gênero, muitas vezes altamente misóginos. Tá? É preconceituoso, tá? Em outras palavras. Depois aqui, ó, a construção de gênero e os atos de Paulo e Tecla. Por que usar negócio de gênero? Esse termo gênero? Porque é o termo que eles usam, né, na academia. Em vez de falar homem e mulher, tá, fala do gênero masculino e do feminino. Tá? Atualmente é assim que os termos são usados. Os Atos de Paulo e Tecla é uma obra apócrifa. E nessa obra, Tecla é esposa de Paulo. Paulo ensina ela, enfim. Mas é uma literatura que não é canônica. Tá? Canônica. Vai falar aqui. Depois ela faz reflexões. Aqui, ó, as mulheres e os manuscritos no Mar Morto. Tá? Foi encontrado aí em 1947, por aí. Foi o maior achado, né? Até hoje. O maior achado do século XX, os manuscritos do Mar Morto, muito importante para as pesquisas aí que envolvem o Novo Testamento. Depois, ó, o gnosticismo, os textos gnósticos e as mulheres. Você tem vários textos ali gnósticos, né? Os manuscritos do Mar Morto. Muita coisa, ó. Sabedoria e sofia nas escrituras. Interseccionalidade e vozes femininas globais. Sempre usa nomes, né, acadêmicos, né, mas aqui ela explica. Depois, ó, metodologias para a metade do século XXI. O papel das mulheres na igreja e na sinagoga hoje. Hoje tem muitas igrejas que você tem mulheres pastoras, pregadoras, mulheres diaconisas e por aí vai. Episcopisa, porque não existe bispa, tá? O feminino de bispo é episcopisa, não é bispa. Não é bispa. Então, há muitas igrejas também não aceitam mulheres no ministério. É uma briga boa. Então aqui ela vai concluir com esse assunto. Tá? E eu termino aqui esse primeiro review falando com você do segundo review. Se vocês querem o segundo review ou o terceiro review, fale aí, comente aqui nos comentários qual capítulo você quer que eu fale. Você quer que eu fale de Paulo, da exegese aqui, ó, a terceira parte, né, que envolve aí
o Jesus histórico, a cristologia do Novo Testamento, ou a quarta parte, né? Os livros do Novo Testamento. Deixa aí nos seus comentários, tá? Que eu estarei mostrando no segundo vídeo. Se vocês gostaram do primeiro vídeo, deixa aqui o seu like, deixe os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acionem o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz a todos mais uma vez. Deus em Cristo vos abençoe. Até os próximos vídeos. Querendo Deus.